Eu tenho uma grande dificuldade em fazer as coisas. Eu sou um ótimo resolvedor de problema e eu também sou ótimo em ter uma visão um pouco mais diferenciada das coisas, planejar, organizar, ter uma visão um pouco mais diferenciada da onde está o problema, como resolver o problema. É aí que está o ponto. Depois que sai dessa fase aonde a gente entende o problema, identifica o problema, monta um plano para o problema, estanca e resolve, estabiliza as coisas, eu tenho uma grande dificuldade em executar o plano. Não sei o que acontece, mas na minha cabeça, internamente, eu de certa forma, eu não sei se eu menosprezo o trabalho pequeno ou se é uma questão de procrastinação, de adiar. Ah, depois eu faço porque é simples, eu já fiz isso, eu sei fazer, para mim é fácil. Só que o grande problema disso é que uma ação muito simples e fácil, mas que você requer você fazer constantemente, 20 vezes ao longo do mês, 200 vezes ao longo do ano, ela tem a sua necessidade. Ela de fato traz o seu resultado. E eu tenho uma grande dificuldade em fazer isso. Eu tô aqui, hoje é o final de semana, eu tava trabalhando aqui para fazer, adiantar algumas coisas do trabalho e de certa forma elaborar novos pontos, criar novos padrões, identificar problema, resolver grandes problemas, pra mim é tipo respirar. Pra mim é muito natural fazer. Eu só vou lá e faço, eu vou lá e resolvo, eu vou lá e. É muito básico, muito simples. Só que uma coisa tão simples quanto, ah, hoje a gente precisa fazer tal ponto e retornar. Eu acabo postergando. Isso é muito forte em mim. Eu, eu não de certa, eu não necessariamente eu aceito esse ponto, mas eu tenho que concordar que isso é muito forte em mim e isso é a minha primeira resposta hoje em dia. Então, recentemente eu venho falando muito sobre autossabotagem, sobre dívidas, que não necessariamente é só sobre a questão financeira, e eu acredito que esse meu comportamento, ele é um dos ele é o principal responsável justamente por eu ter toda essa questão, por ter um fluxo de autossabotagem, por ter dívidas, por ter dificuldade em fazer o básico, enfim. É esse comportamento. Porque para as coisas darem certo, necessariamente eu tenho que fazer 10 coisas por dia. Mas eu tenho uma dificuldade em fazer 10 coisas. Por quê? Porque ou eu menosprezo, ou porque eu postergo, ou porque existe um comportamento de procrastinação. Eu não sei o que acontece, mas isso é muito forte dentro de mim. E nesse final de semana, ontem, internamente, eu tinha me comprometido a trabalhar, não trabalhei. E hoje eu me comprometi a trabalhar questões que não são urgentes, mas que são necessárias. E eu tô com uma dificuldade muito grande, porque internamente parece que tem uma voz que fica falando aqui, que tá aqui no meu ombro. Pra que você vai fazer isso hoje? Se dá pra fazer amanhã. Não precisa se preocupar com isso agora. Deixa ficar mais próximo do limite ali. Parece que é uma, uma pequena voz que fica aqui do meu lado e fica falando isso. E isso gera um comportamento muito autodestrutivo dentro de mim, né? Aonde eu fico parando e pensando, sim, eu posso deixar para depois e nada vai desabar, porque eu tenho habilidade para fazer isso. Só que eu não vou conseguir evoluir, não vou conseguir alcançar o que eu quero, não vou conseguir cumprir uma simples promessa, um simples ponto que eu cumpri para mim mesmo. E esse conflito ele gera tristeza, ele gera uma ansiedade, ele gera procrastinação, ele gera dívidas, porque a gente vai postergando e daqui a pouco antes era 10 coisas por dia e agora virou 20. E ele vai gerando essa montanha, uma espécie de bola de neve que ela vem pequenininha, ela vem, vem. Quando você vê, depois de um mês, ela tá um tamanho absurdo, né? Eu venho abordando isso muito na questão do desafio e eu percebo que esse pra mim é meu principal vilão. Esse pra mim é minha principal, é minha kryptonita. Essa questão de deixar coisas simples, de deixar coisas que internamente pra mim é insignificante pra depois, pro outro dia. Eu sei como resolver essa questão, só que eu tenho uma grande dificuldade porque ela não é uma ação que eu faça, um esforço hoje e que vai estar resolvido. Não é simplesmente entregar um projeto que está atrasado, não é simplesmente parar de gastar hoje, não é simplesmente ir para academia hoje. É tomar uma ação que vai percorrer
todos os dias ao longo do resto da minha vida. Então é eu ir pra academia todos os dias, é eu ir me alimentar bem todos os dias, é eu tomar água todos os dias, é eu dar o retorno necessário na questão do trabalho todos os dias e assim por diante. E isso pra mim é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque dentro de mim eu parece que eu sempre acabo buscando o coisas mais complexas. Eu de certa forma eu negligencio isso. Eu subestimo esse ponto, o poder do simples bem feito diariamente e a geração constante de um hábito, enfim, assim por diante. Então, por que eu tô trazendo esse vídeo? Primeiro para compartilhar, porque eu acabei de perder em torno de 2 horas, basicamente procrastinando e sentado no sofá e rolando rede social, e isso me fez muito mal, porque o grande problema não é necessariamente sentar no sofá e descansar, é que se eu te fosse falar qualquer coisa que eu gostaria de fazer hoje, não seria isso. Eu faria várias outras coisas. Então, de certa forma, eu não tô nem fazendo o que eu quero, porque eu não posso me permitir fazer o que eu quero a partir do momento que eu tenho que fazer coisas que eu deveria fazer, e ao mesmo tempo eu também não tô fazendo coisas que eu deveria fazer. E gera esse conflito. Então, o que eu tô fazendo aqui, de fato, para resolver essa questão agora? Eu tive uma ideia, eu vi recentemente, aí um tempo atrás, um manifesto, um cara que ele criou um manifesto basicamente ali dos principais problemas que ele tinha e o que ele ia fazer para lidar com esses problemas, pegando cada detalhe que poderia gerar um pequeno comportamento que poderia fazer com que ele gerasse outro comportamento e ia gerando essa bola de neve. Então vou dar um exemplo. A partir do momento que você tá cansado e você deixa de ir pra academia, isso eu percebi porque nessa semana passada eu deixei de ir pra academia 2 dias, meu dia piorou totalmente. Foi automaticamente os dias que foram mais corridos no trabalho, automaticamente os dias que eu me cansei mais, cheguei esgotado no final do dia, ou seja, as tomadas de decisões elas foram totalmente diferentes. Então, o simples fato de você não ir para academia vai gerar esses problemas. O simples fato de você resolver pedir comida também vai gerar, porque ele vai gerando uma cascata. A pessoa que não vai para academia, ela de certa forma começa o dia com totalmente outra visão e aí ela decide pedir comida, que aí vai prejudicar tanto a questão de alimentação, caso ela tenha, como também a questão financeira, que vai gerar também um desbalanceamento ali na tomada de decisão dela, que ela vai postergar, enfim, assim por diante. Vai gerando toda essa cascata. Eu percebi que ao reforçar esse comportamento, eu deixei de arrumar a casa essa semana, eu deixei de me organizar, eu deixei de cumprir os requisitos mínimos que eu tinha colocado. Meu trabalho me sobrecarregou muito mais, eu fiquei mais cansado, eu fiquei mais nervoso, eu fiquei mais distante, eu fiquei mais quieto. Então isso tá me prejudicando muito. E assim, esse não é um caminho que eu queira seguir. E lembrando aqui que o objetivo não é simplesmente uma questão financeira, ser mais rico e tudo mais. É de fato eu conseguir atingir os objetivos que eu coloquei pra mim, sendo eles numa questão de saúde profissional, pessoal e assim por diante. Semana passada praticamente eu não evolui nada no meu inglês. O estudo foi praticamente o mínimo. Então, a minha ideia, a partir de agora, que eu tô gravando esse vídeo agora no domingo, 5 horas da tarde, é criar um manifesto justamente pegando esses principais pontos que estão me fazendo reforçar esse comportamento que eu não gostaria que fosse reforçado. Vou fazer aqui no meu caderninho de planejamento, que eu também abandonei essa semana, e vou criar aqui com os principais pontos que eu já tenho mapeado de comportamentos que eu não vou mais reforçar. E que eu vou começar a minar da minha vida. Por quê? Eu tenho certeza que eu vou atingir o resultado que eu quero. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer. Muito pela questão da forma como eu me entendo, da visão de planejamento e da visão que eu tô fazendo. Só que eu gostaria que isso fosse um pouco mais fácil. Eu não gostaria de ter que pagar um alto preço para conseguir atingir uma coisa que não fosse necessária pagar. E eu também não gostaria de desequilibrar toda a minha vida para alcançar um ponto e perder várias outras questões. Então eu vou criar esse manifesto a partir de hoje justamente para começar
a mapear os principais pontos que precisam ser resolvidos e que estão prejudicando a minha rotina, as minhas decisões, o meu resultado e meus relacionamentos de uma forma geral. E é isso. Hoje começa essa questão. Eu acho que esse ponto ele é extremamente importante para ir para o próximo nível ali do desafio de 1000 dias que eu estou fazendo, que é o que, na minha percepção, está mais me atrapalhando hoje em dia. Tudo que ele, de certa forma, está sendo impactado por esse comportamento, eu tô tendo resultados menores, diluídos e tô, de certa forma, gerando problemas e sobrecarga de uma forma geral. E lembrando, isso não é uma questão profissional, isso não é uma questão financeira, isso é uma questão conjunto geral de todas as áreas da vida. Então é isso, a princípio. É isso que eu gostaria de compartilhar e depois eu trago aqui um pouco mais a ideia referente à parte do manifesto. Valeu!